Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal. O aporte de R$ 200 dessa semana foi para um fundo imobiliário, o HCTR11. Na minha opinião, esse fundo aqui está num momento muito especial. Na verdade, todos os fundos imobiliários aí estão num fundo muito especial. Normalmente, eu não sou muito fã de comprar, mas está valendo muito a pena aí, na minha opinião, beleza? Que composta de CRIs e outros fundos imobiliários. A maioria é CRI, né, um investimento de renda fixa aqui, e ele tem outros fundos que ele também tem cotas na carteira dele, então ele é um fundo misto. A carteira dele, galera, ela é bem diversificada, né, a carteira de CRIs aí da renda fixa, ele diversifica bastante, tanto em região, quanto por setor. Se a gente for olhar aqui, ele é um fundo grande, ele tem muito contrato aqui, principalmente no Sudeste, no Sul, né, de 5 a 10 mil contratos, mas tem no Brasil inteiro. Ele diversifica muito também pelos segmentos, né, dos negócios imobiliários, então ele opera aqui no corporativo, loteamento, multipropriedade, shopping center, parque, tudo. Isso aqui ajuda a contrabalancear um pouquinho o risco desse fundo aqui, na minha opinião, um pouquinho mais alto, já vou mostrar para vocês. Mas é bom ter uma carteira assim com diversificação geográfica e por segmento. Aqui estão um pouco dos fundos que ele tem, né? Também tem um perfil um pouco mais agressivo aqui, na minha opinião. São fundos menores, mais desconhecidos, mas devem pagar um dividendo aqui bem elevado para o fundo, mas sempre com esse caráter, né? Um pouquinho mais de risco, talvez bem menos liquidez, mas o fundo ele opera bem assim. Essa gestora nunca teve tanto problema assim com inadimplência. Isso é uma coisa muito boa para a gente. E aqui tá o vilão e o mocinho, né? Dos fundos imobiliários de papel aí, que tem outros fundos também que tem crise na carteira. O IPCA, né? O índice de inflação hoje. O que acontece então, galera? Se a gente for ver, olha só como está distribuída a carteira do nosso fundo aqui. Ele tem 90% IPCA, um pouquinho aqui no GPM, um bem pouquinho CDI e um resto no caixa. Então, ele tem um rendimento muito alto, olha só, IPCA mais 10, CDI mais 4,7, GPM 13,4. Isso aqui já mostra pra gente que realmente é uma carteira com ativos aí menores e com risco maior, então pagando todo esse juros para a gente, tá? Até por isso que o rendimento dele é muito alto, né? A gente tem que dosar a mão, tomar cuidado aqui, mas o que eu acho é que tá valendo a pena. Agora, uma coisa interessante nesse fundo, diferente do KNSC, que é um outro fundo que a gente tem na carteira, que é muito bom também, eu gosto, vou deixar até a análise dele aqui na descrição para vocês verem no card. Só que esse fundo aqui, ele não sofre tanto assim, ele tem um limite de perda, né, com a inflação aí que vai ajudar a não derrubar os nossos dividendos aqui do fundo. Então, o que acontece com esse fundo é que ele tem uma cláusula, galera, que protege ele da deflação. Ou seja, basicamente, quando a inflação vem abaixo de zero, que iria comer o rendimento que esse fundo tem, ele trava. Então, o rendimento dele vai caindo conforme a inflação cai até que chega em zero. Quando vai abaixo, você não perde com ele. Ele tem essa cláusula aqui de correção positiva que está presente nos CRIs. É um contrato específico da emissão dos CRIs que esse fundo comprou. Então, isso daqui é muito bom, tá? Isso limita a nossa diminuição de renda. Esse FII aqui, pessoal, um dos motivos que eu estou comprando, na verdade, o maior motivo que a gente está vendo é o valuation, né? Então, para ver o valuation desse fundo aqui, só para a gente ter uma ideia quanto barato ele está, olha só, o valor patrimonial da cota aqui está em R$ 121,36. No mercado hoje, vocês vão ver na consolidação da carteira e no aporte, que a gente comprou ali por volta dos 102,30, alguma coisa assim, que mostra o quanto ele está descontado, né? Ele está valendo no mercado aqui 2 bi e 255 milhões, ele tem um valor patrimonial de 2 bi 680. Então você está comprando uma coisa bem abaixo, né? O PVP aqui é um indicador bem interessante para o fundo imobiliário. Eu gosto muito. Se você não sabe o que é o PVP, eu também vou deixar para vocês aqui no card, aqui em cima, uma análise que eu fiz do Banco do Brasil, em que eu falo um pouquinho desse indicador aí com bastante detalhe, tá? Fica legal para vocês entenderem também. Agora vamos ver quanto que esse fundo rende, né? O que é a coisa bonita aqui que a gente gosta de ver.
Ele tem tido, galera, um rendimento bem expressivo. Olha isso aqui. O rendimento médio dessa cota aqui por cota nos últimos 2 anos foi de R$ 1,71 por cota. Esse fundo está valendo 102 hoje, tá? A gente está aí com quase 1,7% ao mês médio de rentabilidade. Isso daqui realmente é muito, muito alto, tá? Isso aqui, na minha opinião, dá uma margem de segurança grande para a gente comprar, ganhar muito provento. Isso aqui gera uma renda passiva absurda, tá? Sempre lembrando do perfil de risco aqui, que é um pouquinho mais elevado, mas com esse desconto que tá tendo aqui agora, na minha opinião, tá valendo muito a pena. Então, olha só o que acontece com o rendimento desse fundo, né? Por que aquela cláusula dos CRIs é tão importante aqui para nossa análise? No começo do ano, que a gente estava com inflação mais alta ainda, esse fundo pagou aqui mais de R$ 3, pagou 2 vezes, eu não sei porquê, tá? Eu vi que esse fundo, ele às vezes tem um costume de segurar uma parte dos rendimentos que ele tem, para fazer uma reserva, e depois de 6 meses, às vezes ele vem e distribui a mais, tá? Uma coisa que ficou retida. Então, de vez em quando, tem esses picos aqui que a gente vê. Mas olha só o que acontece, né? Como o rendimento realmente é alto. Olha, acima de 3, aqui no 2021, no começo, a gente já estava em 2,50, que eu não sei o que aconteceu em fevereiro, exatamente. Se eu não me engano, no site do Status Invest, você tem lá o rendimento, mas aqui no gráfico não saiu. Só que, olha só, R$ 2 no ano passado, a inflação do ano passado foi um pouco maior nesses meses, então por isso que isso indica esse rendimento tão maior, né, que subiu um pouco a média. Aqui a gente está aqui próximo a 1,50, 1,50, e a gente ficou assim num rendimento muito, muito bom. O que acontece, galera, é que, igual os outros fundos de papel, nos últimos meses aqui, eles vêm caindo por conta da deflação. A parte boa desse fundo aqui é que é aquela cláusula que protege a gente, que é o que faz esse fundo aqui já ter chego, eu acho, no mínimo de rendimento, claro, se não tiver nenhuma inadimplência, e que a gente pode esperar com a inflação positiva esse rendimento aqui voltar a subir, galera. Eu espero que isso aqui volte a subir sim, aí no curto ou médio prazo, tá? Eu acho que até o final desse ano, na minha opinião, esse rendimento já vai estar virando para cima, conforme a gente vai vendo a inflação ficar positiva. Vamos dar uma olhada na nossa carteira aqui para a gente ver como a gente está, que é bem legal aqui no Status Invest, é uma ferramenta que eu uso para consolidar, dá para a gente ter um panorama bem interessante aqui do que está acontecendo. Olha só, a gente fez, né, 2 aportes, carteira no começo, a gente fez 2 aportes aqui em fundo imobiliário, em ações, um único aporte lá no Banco do Brasil. Então a gente está aqui com 65% da carteira em fundo imobiliário e 34% em ações. O legal aqui do status também, olha só, ele dá o calendário de eventos e proventos, de tudo que a gente tem, né? Às vezes anuncia um dividendo, anuncia os rendimentos mensais dos fundos imobiliários, ele consolida aqui para a gente. Aqui, no caso desse rendimento aqui do QNE, do KNSC, eu não vou receber, olha só, não tenho nada provisionado aqui, porque eu comprei depois dessa data aqui, né? Do dia 30/9. Então, quem compra depois vai ter que esperar o próximo mês para poder receber. Mas a gente já sabe que ele vai pagar o rendimento aqui nessa data, no dia 14/10. Outra coisa que é legal a gente dar uma olhada aqui no nosso na rentabilidade da carteira até esse momento. É claro que é meio distorcido, né? Muito pouco tempo, não dá para a gente ver, mas aqui a gente consegue comparar, olha só, a carteira nossa com o Ibovespa, com o CDI. Então a carteira ela chegou a render aqui parecido com o Ibovespa, pois ela diminuiu aqui, teve oscilação da bolsa e ela foi subindo aqui, só que menos, né? Ela depois teve uma oscilação menor. Isso daqui acontece, galera, quem tem fundo imobiliário na carteira. Os fundos eles tendem a oscilar com menos intensidade aí do que a bolsa e que as ações. Então, quando as ações sobem muito, a bolsa sobe muito, sua carteira tende a subir menos, porque você tem fundos imobiliários nela, mas quando cai, também cai menos, né? E a gente tem esse perfil aí mais misto para a gente conseguir um ganho de capital e bastante renda, né? Que a gente gosta, que é a independência financeira e é o objetivo final, acho, de todo investidor, né? Que a gente busca isso, ser financeiramente independente. Mas vamos aqui dar uma olhada no nosso patrimônio, na evolução patrimonial. Aqui está um número meio doido, né, galera? De 197% aqui, porque eu comecei há 3 semanas aqui a carteira para o nosso canal
Então, a cada aporte que eu faço, 200 mais 200, eu dobrei, né? De semana a semana. Isso aqui fica distorcido mesmo. Isso aqui mais no longo prazo que a gente vai ter uma noção legal aí de crescimento real, tá? Da carteira. É legal também a gente dar uma olhada aqui. Olha, nós temos 3 ativos, a gente consegue acompanhar quanto que a gente pagou, quanto a ação tá valendo, fechou no dia, né? Quanto a gente tá ganhando ou perdendo. É legal, olha só. O HCTR11 eu comprei hoje, no dia 11/10, aqui que eu tô gravando. A gente comprou no preço médio de 102,20, tá valendo 102. Se vocês forem ver na variação, hoje caiu um pouquinho, então caiu 0,39 e a variação total aqui de 0,20, né, que a gente perdeu. Estamos perdendo 40 centavos aqui nessa compra. O KNSC que a gente comprou semana passada, a gente pagou 85,75, tá vendo 85,50, é coisinha boba, né, gente? É só legal de a gente ver que a gente consegue acompanhar aqui de maneira bem fácil. Quanto a gente tem de preço médio, a gente tá ganhando, a gente tá perdendo. Isso aqui é interessante. E o Banco do Brasil, que caiu muito, né? Tá realizando bastante, mas a gente ainda tá no positivo aqui. Então a gente chegou a pagar lá 38,95, ele tá 39,15, né? Chegou a passar de 40 aí esses dias, mas tá dando aquela realizada. Se cair muito mais, a gente pode até fazer um novo aporte nele. Beleza, galera? Eu acho que por enquanto é isso. Pessoal, vocês estão gostando dos vídeos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, ativa o sininho, me ajuda demais. Beleza? Brigadão, fica aí com o nosso aporte e até o próximo vídeo.